Você já parou para se perguntar: estou vivendo como alguém destinado ao sucesso ou apenas sobrevivendo ao dia a dia? Hoje eu quero te mostrar algo que pode transformar completamente a sua vida. Algo que eu estudei por décadas, algo que os grandes realizadores aplicaram e que eu descrevi em Think and Grow Rich: a força da mente, a fé inabalável e o poder da ação consciente. Se você está cansado de se sentir estagnado, de ver oportunidades passarem e de sentir que a vida é apenas uma sequência de problemas, então fique comigo até o final deste vídeo. Aqui você vai descobrir como programar sua mente para o sucesso, enfrentar os desafios sem medo e criar a vida extraordinária que você merece. Antes de começarmos, faça uma escolha simples, mas poderosa. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua mentalidade. Deixe seu like se você está pronto para dar o primeiro passo rumo à prosperidade. Comente agora dizendo: eu estou pronto para transformar minha vida. Porque o primeiro passo para a mudança é declarar sua intenção. Agora, respire fundo. Abra sua mente e prepare-se para despertar a força que existe dentro de você. Porque a partir de hoje, você vai aprender a viver como se tudo sempre desse certo. Permita-me contar algo que aprendi ao longo de muitos anos, estudando a mente humana e observando homens e mulheres que transformaram destinos aparentemente comuns em histórias extraordinárias. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, que chega na vida de todo ser humano. Um momento em que a mente desperta para uma verdade poderosa. Aquilo que você acredita profundamente começa a moldar o mundo ao seu redor. Eu vi essa verdade se repetir inúmeras vezes enquanto reunia os princípios que mais tarde compartilharia em meu livro Think and Grow Rich. Naquela época, conheci pessoas que começaram com nada. Alguns tinham dívidas, outros carregavam dúvidas profundas dentro do coração, mas todos eles possuíam algo em comum: um momento de despertar mental. Talvez esse momento esteja acontecendo agora com você. Pense comigo por um instante. Todas as manhãs, milhões de pessoas acordam já esperando problemas. Elas se levantam com pensamentos como: hoje vai ser difícil, nada dá certo para mim, a vida é dura demais. E então algo curioso acontece. A mente, obediente e poderosa, começa a trabalhar para provar que esses pensamentos estão certos. Circunstâncias começam a surgir, pequenos obstáculos aparecem e pouco a pouco aquela pessoa diz para si mesma: eu sabia que nada daria certo. Mas deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar a direção da sua vida. E se você decidisse fazer exatamente o contrário? Imagine acordar amanhã com uma decisão simples, porém revolucionária. Agir como se tudo já estivesse dando certo. Imagine-se caminhando pela rua com a postura de alguém que sabe que algo extraordinário está sendo preparado para a sua vida. Imagine-se enfrentando dificuldades com um pensamento diferente. Isso faz parte do meu crescimento. Cada desafio está me fortalecendo. Tudo está trabalhando a meu favor. Você percebe o que acontece nesse momento? A mente começa a buscar caminhos em vez de desculpas. Ela passa a procurar oportunidades em vez de problemas. Foi exatamente isso que observei nos grandes realizadores que estudei ao longo da minha vida. Eles possuíam uma característica que a maioria das pessoas não percebe de imediato. Eles treinavam a própria mente para esperar vitória. E a mente humana é algo extraordinário. Quando ela aceita uma ideia com emoção e repetição, ela começa a agir como um ímã, atraindo circunstâncias, pessoas e oportunidades que se alinham com essa crença. Agora, quero que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Pare por um instante e diga para si mesmo com convicção: eu sou capaz. Tudo está conspirando a meu favor.
Nada vai me deter. Talvez uma pequena voz dentro de você tente questionar essas palavras. Isso é normal. Durante anos, sua mente pode ter sido treinada para duvidar. Mas lembre-se de algo importante: a mente pode ser reprogramada. Toda grande transformação começa com uma nova ideia sendo plantada no solo da consciência. E essa ideia é simples. Você pode decidir, a partir de hoje, agir como se o sucesso já estivesse acontecendo. Essas palavras que você acabou de repetir não são apenas frases bonitas. São comandos mentais. E quando um comando mental é repetido com fé, emoção e ação, algo extraordinário começa a acontecer. A mente desperta. E quando a mente desperta, uma nova vida começa a ser construída. Depois que a mente desperta, algo dentro de você começa a se mover. Não é algo que as pessoas ao seu redor consigam ver imediatamente. É uma mudança silenciosa, quase invisível, mas extremamente poderosa. É o momento em que você começa a perceber que a vida não é apenas algo que acontece com você, é algo que você pode dirigir. Durante meus anos de estudo sobre sucesso, enquanto entrevistava líderes, empresários, inventores e homens que saíram da pobreza para construir grandes fortunas, percebi um padrão claro. Esse padrão aparece repetidamente nas páginas do livro Think and Grow Rich. Todos eles tomaram uma decisão definitiva em algum momento de suas vidas. Não foi apenas um desejo. Não foi apenas uma esperança, foi uma decisão. E existe uma diferença gigantesca entre desejar algo e decidir que aquilo acontecerá. Desejar é fraco, decidir é poderoso. Desejar permite dúvidas. Decidir elimina as saídas de emergência. Deixe-me fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito a si mesmo com total sinceridade. Você já decidiu de verdade que vai vencer na vida? Não estou falando de querer melhorar um pouco. Não estou falando de esperar que as coisas fiquem mais fáceis. Estou falando de uma decisão profunda, aquela que nasce no fundo da mente e ecoa dentro do coração. Eu não importa o que aconteça, eu vou vencer. Os grandes realizadores que conheci possuíam exatamente essa mentalidade. Eles não esperaram o momento perfeito. Eles não esperaram a aprovação. Eles não esperaram que o mundo acreditasse neles. Eles simplesmente decidiram. E a partir daquele momento, algo mudou dentro deles. Imagine um jovem caminhando sozinho por uma rua tranquila no fim da tarde. O sol está se pondo lentamente no horizonte. As sombras das árvores se alongam pela calçada e tudo parece silencioso. Ele caminha devagar, pensando sobre a própria vida. Talvez ele tenha enfrentado dificuldades. Talvez tenha ouvido pessoas dizendo que seus sonhos eram grandes demais. Talvez até tenha duvidado de si mesmo algumas vezes. Mas naquele instante, algo acontece. Uma pergunta surge dentro da mente dele como um trovão silencioso. E se eu estiver destinado a algo muito maior? Essa pergunta tem o poder de mudar destinos. Porque quando a mente começa a considerar a possibilidade de grandeza, ela já não aceita mais viver na mediocridade. E então vem a decisão. Uma decisão que não precisa de testemunhas. Uma decisão que não precisa de aplausos. Apenas uma decisão silenciosa dentro da mente. Eu vou construir uma vida extraordinária. É nesse momento que o verdadeiro processo de transformação começa. A postura muda, a forma de pensar muda, até a maneira de caminhar muda. Você já não anda como alguém perdido no mundo. Você começa a andar como alguém que tem um destino. Mas deixe-me fazer outra pergunta importante. Quantas pessoas passam a vida inteira sem tomar essa decisão? A maioria. Muitas pessoas vivem reagindo às circunstâncias. Elas permitem que problemas, críticas e dificuldades definam seus caminhos. Mas os grandes realizadores fazem o oposto.
Eles decidem primeiro e depois encontram o caminho. Isso acontece porque a mente humana possui um mecanismo extraordinário. Quando você toma uma decisão forte e emocional, seu cérebro começa a buscar maneiras de torná-la realidade. Ideias surgem, soluções aparecem. Oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a se revelar. Mas tudo começa com uma decisão. Agora imagine que você está novamente diante daquele espelho da sua mente. Olhe profundamente para dentro de si e pergunte: eu estou esperando a vida mudar ou estou pronto para decidir meu destino? Respire fundo e então diga para si mesmo com convicção: eu decido vencer. Eu decido crescer. Eu decido construir a vida que mereço. Talvez o mundo ainda não veja essa mudança. Talvez ninguém ao seu redor perceba imediatamente, mas algo extremamente poderoso acaba de acontecer. A mente recebeu uma ordem clara. E quando a mente recebe uma ordem clara, acompanhada de fé e ação, ela começa a reorganizar a realidade. Lembre-se sempre disto: os fracos passam a vida desejando. Os fortes passam a vida decidindo. E a partir de hoje, você já sabe qual caminho escolher. Depois que uma decisão verdadeira é tomada, algo começa a acontecer dentro da mente humana. Não é algo que o mundo veja imediatamente. Na verdade, muitas vezes, ninguém percebe. Mas dentro de você, um processo silencioso começa a se desenvolver. Esse processo é o encontro consigo mesmo. Em algum momento dessa jornada, toda pessoa que decide transformar a própria vida enfrenta uma experiência simples, porém profundamente reveladora. Olhar para si mesma com honestidade. Imagine a seguinte cena: é cedo pela manhã. A casa ainda está silenciosa. A maioria das pessoas ainda está dormindo. Você entra no banheiro, liga a luz e por alguns segundos tudo parece comum, como qualquer outro dia. Mas então você levanta os olhos e encontra o seu próprio reflexo no espelho. Ali está você. Sem aplausos, sem máscaras, sem distrações. Apenas você e seus próprios pensamentos. E naquele instante, uma pergunta inevitável começa a surgir dentro da sua mente: quem eu realmente sou e quem eu estou me tornando? Muitas pessoas evitam esse tipo de reflexão. Elas passam a vida ocupadas demais para parar e pensar profundamente sobre o próprio destino. Mas os grandes realizadores fazem exatamente o contrário. Eles encaram o espelho da própria consciência. Ao longo dos meus estudos sobre sucesso, os mesmos princípios que apresentei em Think and Grow Rich, observei que todo indivíduo que alcançou prosperidade verdadeira passou por um momento de confronto interior, um momento em que precisou reconhecer duas verdades importantes. A primeira verdade é esta: você não é definido pelo seu passado. Talvez você tenha cometido erros. Talvez tenha falhado em algumas tentativas. Talvez tenha escutado palavras negativas de pessoas que nunca acreditaram em você. Mas nenhuma dessas coisas define quem você pode se tornar. A segunda verdade é ainda mais poderosa. A pessoa que você vê no espelho hoje não é a mesma pessoa que você pode ser amanhã. Isso acontece porque a mente humana é maleável. Ela pode crescer, evoluir e se transformar quando recebe novos pensamentos, novas crenças e novos objetivos. Agora, imagine que você continua olhando para o espelho por alguns segundos, mas desta vez você não olha apenas para o seu rosto. Você começa a observar algo mais profundo. Você observa suas dúvidas. Você observa seus medos. Talvez até observe algumas vozes antigas dentro da sua mente dizendo: você não é bom o suficiente. Isso é difícil demais. Talvez seja melhor desistir. Essas vozes existem na mente de quase todas as pessoas. Mas os grandes realizadores fazem algo diferente.
Eles respondem a essas vozes. Eles não permitem que pensamentos negativos dominem o território da mente. Em vez disso, eles começam a substituir esses pensamentos por afirmações conscientes e poderosas. Eles começam a declarar novas verdades para si mesmos. Agora, imagine que, ainda diante do espelho, você decide fazer algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Você olha diretamente nos seus próprios olhos e diz com firmeza: "Eu sou capaz." Talvez no início pareça estranho. Talvez uma parte da sua mente ainda tente duvidar, mas lembre-se de algo extremamente importante. A mente humana aprende através da repetição. Quanto mais você reforça uma ideia, mais profundamente ela se instala no seu subconsciente. Então, você continua: "Minha mente é poderosa." Você respira fundo: "Minha vida está mudando." E então vem uma afirmação ainda mais forte: "Nada vai me deter." Nesse momento, algo começa a acontecer dentro de você. Talvez seja apenas uma pequena mudança de energia. Talvez seja apenas um novo tipo de confiança surgindo lentamente. Mas essa pequena mudança é o início de uma transformação muito maior. Porque quando uma pessoa começa a acreditar verdadeiramente em si mesma, sua postura muda, sua forma de falar muda, sua maneira de agir muda. Ela começa a tomar decisões diferentes, ela começa a buscar conhecimento, ela começa a desenvolver habilidades, ela começa a caminhar com mais determinação. E pouco a pouco, o mundo começa a reagir de maneira diferente também. Mas existe uma pergunta importante que você precisa responder neste momento da sua jornada. Você está disposto a se tornar a melhor versão de si mesmo? Porque crescimento exige disciplina, sucesso exige persistência, prosperidade exige uma mente treinada para pensar de forma diferente da maioria. Isso significa que haverá dias difíceis. Haverá momentos em que você vai se sentir cansado. Haverá momentos em que as pessoas ao seu redor não compreenderão a mudança que está acontecendo dentro de você. Mas é exatamente nesses momentos que o espelho se torna um símbolo poderoso. Sempre que a dúvida surgir, volte para ele. Olhe novamente para si mesmo e lembre-se da decisão que você tomou. Lembre-se do tipo de vida que deseja construir. E então, declare novamente, com convicção: "Eu sou mais forte do que meus medos. Eu estou criando meu próprio destino. Minha mente está se tornando cada vez mais poderosa, porque a transformação verdadeira começa dentro. E o espelho não está ali apenas para mostrar quem você é hoje. Ele está ali para lembrar quem você está se tornando. E quando você começa a enxergar essa nova pessoa dentro de si, o mundo inteiro começa a abrir caminhos que antes pareciam impossíveis." 3 mensagens restantes. Inicie um teste gratuito do Plus para continuar a conversa. Experimente o Plus gratuitamente. Depois que uma pessoa aprende a encarar a si mesma com honestidade, depois que ela olha no espelho e decide que não aceitará mais uma vida pequena, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro da mente. É nesse ponto que muitos começam a perceber uma lei silenciosa que governa praticamente todos os resultados da vida. Uma lei que poucas pessoas entendem, mas que influencia absolutamente tudo. A lei da mente dominante. Ao longo dos meus anos de estudo sobre riqueza, realização e sucesso humano, princípios que descrevi detalhadamente em Think and Grow Rich, observei que a mente humana funciona como um campo fértil. Tudo o que é plantado nesse campo, cedo ou tarde, começa a crescer. Se alguém planta medo constantemente, colherá insegurança. Se alguém planta dúvida todos os dias, colherá oportunidades perdidas. Mas se uma pessoa planta pensamentos de fé, propósito e vitória, então algo extraordinário começa a acontecer. Ela começa a colher resultados extraordinários. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa maneira,
Mas considere algo por um instante. Todos os dias, desde o momento em que acorda até o momento em que vai dormir, sua mente está sendo alimentada por pensamentos. Alguns desses pensamentos são escolhidos conscientemente. Outros são influenciados por experiências passadas, opiniões de outras pessoas, notícias, críticas ou até mesmo lembranças antigas. Agora pense comigo. Qual tipo de pensamento domina a maior parte do seu dia? Você pensa mais em possibilidades ou em limitações? Você imagina mais cenários de vitória ou cenários de fracasso? A resposta para essa pergunta revela muito sobre a direção da sua vida. Porque a mente humana possui um mecanismo extremamente poderoso. Aquilo que domina seus pensamentos por mais tempo acaba se transformando em sua realidade predominante. Isso acontece de forma gradual. Primeiro surge o pensamento, depois surge a crença. Em seguida, vêm as decisões. E finalmente aparecem os resultados. É por isso que tantas pessoas dizem coisas como "minha vida nunca muda", mas raramente param para observar o padrão de pensamentos que alimentam todos os dias. Agora, imagine algo diferente. Imagine que, a partir de hoje, você decide assumir o controle consciente da sua mente, não permitindo que pensamentos negativos permaneçam por muito tempo. Não permitindo que dúvidas se tornem permanentes. Sempre que um pensamento de medo surgir, você o substitui imediatamente. Você diz para si mesmo: esse pensamento não me serve. Então coloca outro no lugar. Um pensamento mais forte, um pensamento mais elevado. Algo como: eu estou criando uma vida melhor. Ou: cada desafio está me tornando mais forte. No início, isso exige esforço. Afinal, durante anos, muitas pessoas foram treinadas para pensar de forma limitada. Mas aqui está algo extraordinário sobre a mente humana. Ela aprende rapidamente quando recebe repetição e emoção. Se você repetir uma ideia muitas vezes, ela começa a se instalar profundamente no subconsciente. E quando uma ideia entra no subconsciente, ela começa a influenciar suas ações automaticamente. É exatamente assim que os grandes realizadores constroem suas mentalidades. Eles não deixam seus pensamentos ao acaso. Eles treinam a própria mente. Eles escolhem cuidadosamente o que acreditam. Eles protegem a mente contra influências destrutivas. E, acima de tudo, eles alimentam diariamente uma visão clara do futuro que desejam construir. Agora imagine a seguinte situação. Você está caminhando sozinho, talvez no final da tarde. O vento passa suavemente pelas ruas e seus pensamentos começam a fluir. Mas desta vez, algo é diferente. Sua mente já não está cheia de dúvidas como antes. Em vez disso, você começa a imaginar algo maior. Você começa a imaginar sua vida melhorando. Você se vê crescendo. Você se vê aprendendo. Você se vê construindo algo significativo. Talvez uma carreira, talvez um negócio, talvez uma vida de liberdade e prosperidade. E quanto mais você imagina essas possibilidades, mais naturais elas começam a aparecer. Esse é o início da transformação mental verdadeira. Porque quando a mente aceita uma nova visão de futuro, ela começa a trabalhar silenciosamente para realizá-la. Ideias começam a surgir. Você começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Você começa a atrair pessoas que compartilham da mesma mentalidade. Gradualmente, o mundo externo começa a refletir a nova programação da sua mente. Mas aqui está algo extremamente importante que poucas pessoas entendem. A mente dominante precisa ser protegida. Se você começar a alimentar sua mente com pensamentos positivos e ambiciosos, mas continuar cercado por negatividade constante, sua nova mentalidade será constantemente atacada. Por isso, os grandes realizadores escolhem cuidadosamente
Os livros que leem, as conversas que mantêm, as pessoas com quem passam tempo, as ideias que permitem entrar em suas mentes. Eles tratam a mente como o ativo mais valioso que possuem, porque sabem que tudo começa ali. Agora, eu quero fazer uma pergunta que pode definir o próximo capítulo da sua vida. Qual pensamento você vai escolher alimentar a partir de hoje? Porque a vida não responde apenas às suas ações. Ela responde principalmente àquilo que domina a sua mente. Se a dúvida dominar, a vida responderá com dificuldades, mas se a fé dominar, a vida responderá com oportunidades. Portanto, a partir deste momento, comece a construir dentro da sua mente uma ideia simples, mas extremamente poderosa. Diga para si mesmo repetidamente: minha mente está programada para o sucesso. Eu espero coisas boas acontecerem. Tudo está se alinhando para o meu crescimento. No início, pode parecer apenas uma mudança de pensamento, mas com o tempo, essa nova mentalidade se tornará a força dominante dentro de você. E quando a mente dominante se alinha com propósito, fé e ação, algo extraordinário acontece. A realidade começa a obedecer. Capítulo 5. A caminhada solitária. Depois que uma pessoa começa a entender o poder da mente dominante, uma nova fase da jornada inevitavelmente surge. É uma fase que muitos não esperam, mas que faz parte de todo o grande processo de transformação. Eu a chamo de a caminhada solitária. Não significa que você estará completamente sozinho no mundo. Significa algo mais profundo. Haverá momentos em que ninguém ao seu redor compreenderá totalmente a mudança que está acontecendo dentro de você. Ao longo das minhas pesquisas sobre sucesso, princípios que reuni em Think and Grow Rich, observei algo muito interessante. Todos os grandes realizadores passaram por períodos em que precisaram caminhar mentalmente sozinhos. Eles tinham uma visão que outras pessoas ainda não conseguiam enxergar. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Imagine a seguinte cena. É final de tarde. A cidade continua movimentada, pessoas passam apressadas, carros seguem seu caminho, cada um envolvido com seus próprios problemas. Mas você decide caminhar um pouco sozinho, talvez em uma rua tranquila, talvez em um parque, talvez apenas refletindo enquanto o dia lentamente chega ao fim. Enquanto caminha, sua mente começa a pensar sobre tudo o que você aprendeu até agora. Você começa a perceber que sua forma de enxergar a vida está mudando. Aquilo que antes parecia impossível, agora começa a parecer desafiador, mas possível. Aquilo que antes parecia distante, agora parece apenas uma questão de tempo, disciplina e persistência. Mas nesse mesmo momento, algo curioso pode acontecer. Algumas pessoas ao seu redor podem começar a estranhar sua mudança. Talvez alguém diga, você está pensando grande demais. Ou talvez alguém diga, isso não é tão fácil assim. Algumas pessoas até podem rir dos seus sonhos. Mas aqui está algo que você precisa entender profundamente. A maioria das pessoas fala a partir das próprias limitações. Elas não estão tentando machucar você. Muitas vezes, apenas estão projetando seus próprios medos. Elas dizem que algo é impossível, porque nunca tentaram de verdade. Elas dizem que algo é difícil, porque desistiram cedo demais. É por isso que a caminhada do crescimento muitas vezes exige coragem emocional. Você precisa aprender a continuar avançando, mesmo quando nem todos acreditam no que você acredita. Durante essa caminhada solitária, muitas reflexões profundas começam a surgir. Você começa a perguntar a si mesmo coisas como: qual é o propósito da minha vida? O que eu realmente quero construir neste mundo? Estou vivendo de acordo com meu verdadeiro potencial? Essas perguntas não são simples, mas são extremamente importantes. Porque quando uma pessoa começa a refletir seriamente sobre o próprio propósito,
Algo extraordinário começa a acontecer dentro dela. A mente começa a se alinhar. A energia começa a se concentrar. A vida começa a ganhar direção. Muitas pessoas vivem ocupadas, mas sem direção. Elas trabalham, pagam contas, resolvem problemas, mas nunca param para perguntar se estão realmente caminhando na direção que desejam. Mas você está começando a pensar diferente, e isso muda tudo. Agora imagine que durante essa caminhada você para por um momento, talvez perto de uma árvore, talvez olhando o horizonte. O vento passa suavemente e um pensamento poderoso surge dentro da sua mente. Minha vida pode ser muito maior do que eu imaginava. Esse pensamento pode parecer simples, mas ele carrega uma energia transformadora. Porque quando uma pessoa começa a acreditar nessa possibilidade, ela começa a agir de forma diferente. Ela começa a buscar conhecimento. Ela começa a estudar. Ela começa a ler livros que expandem a mente. Ela começa a observar pessoas que já alcançaram sucesso e aprender com elas. Gradualmente, sua mentalidade começa a evoluir. Mas essa evolução exige algo importante: disciplina mental. Você precisa proteger sua mente contra pensamentos que enfraquecem sua visão. Você precisa alimentar diariamente pensamentos que fortalecem sua confiança. Isso pode ser feito através de afirmações, leituras, reflexões e ações consistentes. Durante essa caminhada solitária, você também começa a desenvolver algo extremamente valioso: autoconfiança verdadeira. Não aquela confiança superficial baseada em elogios externos, mas uma confiança profunda, construída pela consciência de que você está trabalhando diariamente para se tornar melhor. E quanto mais você avança nesse caminho, mais percebe algo extraordinário. A solidão inicial começa a se transformar em clareza. A dúvida começa a se transformar em determinação. E aquilo que antes parecia apenas um sonho distante começa a se transformar em um plano real de vida. Mas deixe-me fazer uma pergunta importante neste ponto da sua jornada. Você está disposto a continuar caminhando, mesmo quando o caminho parecer silencioso? Porque todo grande destino exige momentos de silêncio, reflexão e crescimento interior. Esses momentos não são sinais de fraqueza. Na verdade, são sinais de que algo poderoso está sendo construído dentro de você. E quando esse processo interno se fortalece o suficiente, o mundo exterior começa a responder. Oportunidades começam a aparecer. Pessoas certas começam a surgir no caminho. Ideias começam a se transformar em projetos reais. Mas tudo isso começa aqui, na caminhada silenciosa, no momento em que você decide continuar avançando, mesmo quando ninguém está olhando. E quando você olha novamente para dentro de si, uma certeza começa a crescer lentamente. Você não está apenas caminhando, você está se preparando para algo muito maior. Depois de passar pela caminhada solitária, algo novo começa a nascer dentro da mente de quem decidiu crescer. Não é apenas motivação momentânea, nem entusiasmo passageiro. É algo mais profundo, mais sólido e mais poderoso. Esse algo é a fé. Durante muitos anos de estudo sobre sucesso humano, percebi que a fé não é apenas um conceito espiritual ou religioso. Ela é, na verdade, uma força mental extraordinária, capaz de transformar pensamentos em resultados concretos. Foi exatamente esse princípio que observei repetidamente nas histórias que analisei ao escrever Think and Grow Rich. Os homens e mulheres que alcançaram grandes conquistas possuíam algo em comum: uma crença tão forte em seus objetivos que essa crença influenciava todas as suas ações. Eles acreditavam antes mesmo de ver resultados. Eles acreditavam quando ninguém mais acreditava. Eles acreditavam mesmo quando as circunstâncias pareciam dizer o contrário.
Agora pense por um instante na sua própria vida. Quantas vezes você já teve um sonho ou um objetivo, mas abandonou esse objetivo porque ainda não via resultados? Isso acontece com muitas pessoas. Elas começam com entusiasmo, falam sobre seus planos, imaginam um futuro diferente, mas quando surgem os primeiros obstáculos, algo acontece. A dúvida começa a entrar na mente. E quando a dúvida cresce, a fé enfraquece. Mas os grandes realizadores fazem exatamente o contrário. Quando enfrentam dificuldades, eles fortalecem ainda mais a fé. Eles entendem que desafios não são sinais de derrota. Na verdade, muitas vezes, são sinais de que estão se aproximando de algo maior. Imagine novamente aquela pessoa que decidiu transformar sua vida. Depois da caminhada solitária, depois de muitas reflexões profundas, ela começa a sentir uma nova energia dentro de si. Talvez ainda existam problemas. Talvez ainda existam dificuldades financeiras, desafios profissionais ou momentos de incerteza. Mas algo dentro dela mudou. Agora existe uma voz interior dizendo: continue. Essa voz é a fé começando a se fortalecer. Ela começa a perceber que o crescimento não acontece da noite para o dia. Grandes árvores não crescem em uma semana. Grandes construções não são erguidas em um único dia. Da mesma forma, uma mente forte também precisa de tempo para se desenvolver completamente. Agora imagine uma noite tranquila. Você está em casa, talvez sentado em silêncio depois de um longo dia. As luzes estão suaves, o ambiente está calmo e sua mente começa a refletir sobre tudo o que aconteceu até agora. Você lembra das dificuldades que enfrentou, lembra dos momentos em que pensou em desistir, mas também lembra da decisão que tomou de não aceitar uma vida limitada. E nesse momento surge uma pergunta profunda. E se tudo o que estou vivendo agora estiver me preparando para algo muito maior? Essa pergunta tem poder, porque ela muda completamente a forma como você interpreta os desafios da vida. Em vez de ver dificuldades como obstáculos definitivos, você começa a enxergá-las como etapas de preparação. Cada desafio se torna um treino. Cada erro se torna uma lição. Cada dia se torna uma oportunidade de crescer um pouco mais. Essa mudança de mentalidade é exatamente o que fortalece a fé. Mas existe algo ainda mais importante que você precisa entender. A fé não cresce sozinha. Ela precisa ser alimentada. Da mesma forma que o corpo precisa de alimento para se fortalecer, a mente precisa de pensamentos positivos, conhecimento e afirmações para desenvolver uma fé sólida. Por isso, muitos realizadores criam hábitos simples, mas extremamente poderosos. Eles começam o dia reforçando pensamentos positivos. Eles leem conteúdos que expandem a mente. Eles repetem afirmações que fortalecem a confiança interior. E, acima de tudo, eles continuam agindo mesmo quando ainda não veem resultados imediatos. Porque sabem que a fé verdadeira se revela justamente nos momentos em que os resultados ainda não apareceram. Agora imagine que você decide fazer algo simples. Você fecha os olhos por um momento e respira profundamente. E então declara, com convicção: eu acredito no meu crescimento. Respire novamente. Eu acredito no meu propósito. E então, diga algo ainda mais poderoso. Algo extraordinário está sendo preparado para a minha vida. Talvez hoje você ainda não consiga ver todos os detalhes do caminho, mas isso não significa que o caminho não exista. A fé funciona exatamente assim. Ela permite que você caminhe mesmo quando o horizonte ainda está parcialmente encoberto. Ela mantém sua mente focada na possibilidade, não no medo. Ela fortalece sua determinação quando a maioria das pessoas já teria desistido. E com o tempo, algo extraordinário acontece.
a fé começa a influenciar suas ações. Suas ações começam a gerar resultados. E esses resultados começam a confirmar aquilo que você acreditou desde o início. Mas neste ponto da sua jornada, existe uma pergunta muito importante. Você está disposto a continuar acreditando, mesmo antes de ver as provas? Porque essa é exatamente a diferença entre aqueles que realizam grandes sonhos e aqueles que desistem cedo demais. Os primeiros continuam avançando com fé. Os segundos param no primeiro sinal de dificuldade. Mas você já começou uma jornada diferente. Sua mente já despertou. Você já tomou uma decisão. Você já enfrentou momentos de reflexão. E agora uma nova força está crescendo dentro de você. A força da fé. E quando fé, propósito e ação se unem, o impossível começa lentamente a se tornar inevitável. Depois que a fé começa a se fortalecer, o próximo passo na jornada da transformação é compreender algo que a maioria das pessoas ignora. Fé sem ação é apenas um sonho vago. Observando os homens e mulheres que realmente alcançaram grandes feitos, notei que todos tinham algo em comum. Eles agiam. E não apenas agiam quando se sentiam motivados, mas agiam mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Durante meus anos estudando pessoas de sucesso e registrando suas histórias em Think and Grow Rich, percebi que a ação é a ponte entre o pensamento e a realização. Sem ação, a mente permanece no plano das ideias, da imaginação e das teorias. A ação transforma sonhos em experiências, pensamentos em resultados e decisões em conquistas tangíveis. Imagine uma pessoa que decidiu mudar a própria vida. Ela estudou, refletiu, analisou os próprios medos e fortaleceu sua fé. Agora, a questão crucial se apresenta. O que ela fará com tudo isso? Muitos pensam que conhecer os princípios do sucesso é suficiente, mas não é. Conhecimento sem ação não leva a lugar algum. Aqueles que realmente prosperam são os que aplicam imediatamente aquilo que aprendem. A diferença entre o sucesso e a mediocridade está na velocidade com que se toma a ação. Mas aqui está o ponto mais importante. Ação sem persistência ainda não é suficiente. Você pode começar com entusiasmo, mas se abandonar seus objetivos diante do primeiro desafio, toda a força que acumulou até agora será desperdiçada. A persistência é aquilo que mantém o indivíduo avançando mesmo quando o cansaço bate. É aquilo que leva uma pessoa a continuar planejando, aprendendo, ajustando e tentando, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Imagine que você está diante de um projeto que parece gigantesco, talvez até impossível. A primeira reação natural seria sentir medo, insegurança, até uma vontade de desistir. Mas os grandes realizadores agem de forma diferente. Eles dividem o problema em passos menores. Eles agem todos os dias, mesmo que um pequeno passo por vez. E lentamente, os obstáculos que pareciam intransponíveis começam a se dissolver. Pergunte a si mesmo agora: você está disposto a continuar avançando, mesmo quando o progresso parecer lento? A ação constante aliada à persistência cria um tipo de momentum que o mundo não pode parar. É como se você estivesse empurrando uma pedra gigante montanha acima. No início, ela quase não se move. Mas se você não desistir, se continuar aplicando força consistentemente, ela começa a ganhar velocidade. E quando isso acontece, nada mais consegue detê-la. Além disso, a ação persistente transforma a mente de forma extraordinária. Cada obstáculo superado, cada desafio enfrentado, cada passo dado fortalece sua autoconfiança. A mente começa a perceber: se eu superei aquilo, posso superar qualquer coisa. E essa percepção cria coragem, determinação e uma fé ainda mais profunda no próprio potencial. Outro ponto crucial que notei é que a ação precisa ser estratégica.
Não basta apenas trabalhar duro, é preciso trabalhar com propósito, com foco e clareza. Definir prioridades, concentrar esforços naquilo que realmente importa e ajustar constantemente a rota conforme surgem novas informações ou oportunidades. Muitas pessoas trabalham duro, mas desperdiçam energia em tarefas que não as aproximam do objetivo final. A ação estratégica transforma esforço em resultados reais. Lembre-se de que a vida não é um evento isolado. Cada pequeno passo, cada decisão, cada esforço diário cria uma sequência de causas que eventualmente leva ao efeito desejado. E quando você combina ação persistente com uma mente dominada por fé, propósito e visão, o universo começa a conspirar a seu favor de maneiras que você nunca imaginou. Mas aqui está a pergunta que define o próximo nível da sua jornada. Você está disposto a continuar agindo, mesmo quando ninguém ao redor acredita no seu sonho? Os grandes realizadores fazem isso todos os dias. Eles avançam com determinação silenciosa, sem esperar a aprovação externa. Eles entendem que ninguém vai viver os sonhos por eles. Cada ação é uma afirmação da própria fé. Cada obstáculo superado é uma prova de que a decisão de vencer não depende de circunstâncias externas. Portanto, a lição aqui é clara. Ação imediata e persistente é a chave que transforma a intenção em realidade. Não espere motivação perfeita, não espere condições ideais. Comece hoje, continue amanhã e repita todos os dias até que o resultado que você visualizou se torne concreto. Quando a ação encontra persistência, você se aproxima do tipo de pessoa que não apenas sonha, mas que realiza. E é exatamente isso que distingue os grandes realizadores do restante das pessoas. Se você puder internalizar essa lição, seu caminho para a prosperidade e o sucesso deixa de ser um acaso e se torna inevitável. Depois de tomar decisões firmes, enfrentar o espelho da própria consciência, fortalecer a fé e agir com persistência, chega um ponto inevitável na jornada de qualquer pessoa que busca transformação verdadeira, a transformação interior. Essa transformação não acontece de repente, ela não vem por acaso. Ela surge gradualmente, como resultado direto de todos os pensamentos, ações e decisões que você vem tomando desde o momento em que decidiu agir, como se tudo já estivesse dando certo. Durante meus estudos sobre os grandes realizadores, aqueles que saíram da pobreza para construir fortunas, que transformaram ideias em impérios, observei que todos eles passaram por mudanças profundas dentro de si mesmos. Essas mudanças não eram apenas externas, eram mentais, emocionais e espirituais. Imagine por um momento que você começou a agir diariamente com propósito e fé. Cada dia você lê, estuda, reflete e aplica seus aprendizados. Cada obstáculo é enfrentado, cada erro é analisado e transformado em aprendizado. Com o tempo, algo extraordinário começa a acontecer. Você já não reage às dificuldades da mesma forma. O medo perde seu poder sobre você. A dúvida deixa de ser um inimigo constante e sua mente passa a buscar soluções em vez de problemas. Essa é a essência da transformação interior, a mudança na forma de pensar e perceber a realidade. Mas não se engane, essa transformação exige coragem. Muitos desistem no início porque querem resultados imediatos, porque desejam ver mudanças externas sem se esforçar para mudar internamente. Mas o verdadeiro poder da mente humana reside exatamente aqui. Quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a se alinhar com essa nova versão de você mesmo. Durante a transformação interior, a percepção do tempo, da energia e das prioridades muda. Você começa a perceber que cada minuto gasto com negatividade, procrastinação ou dúvida é um minuto desperdiçado. Cada pensamento de fracasso deixa de ser tolerado. Você passa a aceitar apenas pensamentos que fortaleçam sua fé, clareza e determinação.
Imagine agora que você está sentado sozinho, refletindo sobre sua vida. A rua está silenciosa, talvez um vento suave passa por você e sua mente começa a analisar tudo o que já aconteceu. Você lembra das vezes em que duvidou de si mesmo, das vezes em que pensou em desistir. Mas então, percebe algo extraordinário. Essas experiências não foram perdas, foram instrumentos de aprendizado. Cada dificuldade que você enfrentou treinou sua paciência. Cada fracasso anterior fortaleceu sua resiliência. Cada crítica recebida serviu para refinar sua visão. A transformação interior acontece quando você começa a perceber que nenhum obstáculo externo tem poder sobre você, a menos que você permita. E é nesse ponto que surgem novas perguntas, muito mais profundas que antes. Estou vivendo de acordo com o meu propósito real? O que posso fazer hoje para fortalecer ainda mais minha mente e meu caráter? Estou preparado para a grandeza que escolhi criar? Responder essas perguntas não é fácil. Exige disciplina mental, honestidade consigo mesmo e coragem para confrontar antigas crenças limitantes. Mas é exatamente esse processo que separa aqueles que alcançam grandeza daqueles que permanecem na mediocridade. A transformação interior também começa a se refletir nas relações externas. Você passa a atrair pessoas mais alinhadas com seus valores. Pessoas negativas ou que tentam impedir seu crescimento começam a se afastar naturalmente. O ambiente começa a se tornar um reflexo do que está acontecendo dentro de você. E aqui está um ponto crucial que muitos ignoram. O sucesso externo é sempre precedido pelo sucesso interno. Antes que você possa conquistar riqueza, reconhecimento ou influência, primeiro você deve conquistar a si mesmo. Controlar sua mente, fortalecer sua fé, alinhar suas ações com seu propósito e desenvolver persistência. Outro aspecto fundamental da transformação interior é a clareza. Quando a mente se transforma, sua visão se torna cristalina. Você começa a distinguir o que é essencial do que é supérfluo. Você sabe exatamente em quais áreas investir energia, tempo e esforço. É aqui, nessa clareza, que a magia acontece. Você começa a tomar decisões com confiança absoluta, sabendo que cada escolha está alinhada com seu destino maior. E, finalmente, a transformação interior cria algo que não pode ser comprado nem ensinado por terceiros. Uma convicção inabalável de que você pode criar a vida que deseja. Essa convicção muda não apenas o que você faz, mas quem você se torna. E quando você se torna essa nova pessoa, tudo ao redor começa a se alinhar. O impossível deixa de ser uma barreira e passa a ser apenas mais um desafio que você está preparado para superar. A pergunta que você deve se fazer agora é profunda e direta. Estou disposto a continuar cultivando minha transformação interior todos os dias, mesmo quando os resultados ainda não aparecem? Porque é exatamente a consistência nesse trabalho interno que define se o seu sucesso será temporário ou permanente. E lembre-se, a transformação interior não é um destino, é uma jornada contínua. Cada dia oferece novas oportunidades para fortalecer a mente, desenvolver o caráter e alinhar suas ações com o propósito que você escolheu. Quando a mente, a fé e as ações estão em perfeita harmonia, o universo começa a responder. Mas, como sempre ensino, isso nunca acontece por acaso. A transformação interior é a base sobre a qual todo sucesso verdadeiro será construído. Depois de desenvolver a mente dominante, fortalecer a fé, agir com persistência e experimentar a transformação interior, chega o momento mais decisivo de toda a jornada, a decisão final de assumir o controle completo da própria vida. Essa decisão não é simples.
Ela não é tomada de forma leve ou impulsiva. É um compromisso profundo, silencioso, que nasce dentro da mente e se infiltra no coração. É a hora em que você olha para si mesmo e diz, sem margem para dúvidas: eu não aceito mais viver pela metade, eu assumo meu destino, eu vou criar a vida que mereço. Ao longo de minha carreira estudando homens e mulheres que alcançaram grandes realizações, histórias que compilei em Think and Grow Rich, percebi que todos eles passaram por esse ponto. Aqueles que hesitaram, que postergaram a decisão final, raramente alcançaram seu pleno potencial. A decisão final exige coragem, exige visão, exige fé e disciplina, e, acima de tudo, exige responsabilidade absoluta sobre suas próprias escolhas e resultados. Imagine agora um momento na sua vida em que tudo parece incerto. Você olha para o futuro e percebe que ninguém pode garantir nada. Nenhum amigo, nenhum mentor, nenhum recurso externo pode assegurar que tudo dará certo. É nesse momento que a decisão final se torna essencial. Porque é quando você decide assumir total responsabilidade que sua mente começa a trabalhar em nível totalmente diferente. Você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Oportunidades surgem diante dos seus olhos e você finalmente está preparado para identificá-las. Problemas que pareciam obstáculos intransponíveis agora são desafios que podem ser resolvidos com estratégia e persistência. E aqui está a verdade mais importante. A decisão final transforma não apenas a vida, mas também a mente. Uma mente que fez essa decisão não aceita desculpas. Não aceita o fracasso como destino inevitável. Não se acomoda em situações desfavoráveis. Ela se torna incansável na busca pelo crescimento e pelo sucesso. Durante essa fase, perguntas internas se tornam fundamentais para guiar cada ação. Estou vivendo de acordo com meu maior propósito? Minhas decisões refletem a pessoa que quero me tornar? Estou disposto a agir todos os dias, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis? Responder a essas perguntas exige coragem, mas também produz clareza, e a clareza é a chave para a execução eficaz. Porque uma decisão sem clareza cria apenas esforço disperso. Uma decisão clara cria a ação consistente, poderosa e direcionada. Outro ponto crucial que observei nos grandes realizadores é que eles não tomam apenas uma decisão isolada. Eles reforçam essa decisão todos os dias, várias vezes ao dia. Eles declaram sua intenção para si mesmos, visualizam seus objetivos e alinham suas ações a essa decisão. Imagine que você está sentado em silêncio, sozinho com seus pensamentos. Olha para o horizonte e diz: nada vai me impedir, eu vou vencer. Eu vou criar minha própria realidade. No início, essas palavras podem parecer simples, mas quando repetidas com convicção e ação, elas começam a moldar o seu subconsciente. Elas se tornam um impulso que orienta suas escolhas e determina seus resultados. E quando essa decisão é tomada de forma verdadeira, duas coisas extraordinárias acontecem. Você deixa de reagir à vida. Em vez disso, você começa a criar a vida conscientemente. Cada ação se torna intencional, cada pensamento se torna uma semente de prosperidade. O universo começa a responder. Isso não é mágica, mas sim a lei natural da mente e da ação que eu descrevi tantas vezes. Tudo que a mente aceita como verdade e é apoiado por ação persistente começa a se manifestar no mundo físico. É por isso que digo, a decisão final não é apenas uma escolha, é um ato de criação. E agora, neste ponto da sua jornada, é hora de fazer essa pergunta mais importante de todas. Estou realmente pronto para assumir total responsabilidade pela minha vida e pelo meu destino? Se a resposta for sim, então você se encontra no limiar de uma vida extraordinária. A partir desse momento, tudo muda.
Seu passado deixa de definir seu futuro. Cada dificuldade se torna uma oportunidade. Cada desafio se torna um degrau em direção ao sucesso. A decisão final é o marco que separa aqueles que esperam pela vida daqueles que criam a vida que desejam. A mente agora está despertada, a fé está consolidada, a persistência está em prática e a transformação interior é real. O próximo passo será começar a manifestar tudo isso na realidade externa, transformando seus planos, ações e intenções em resultados concretos, riqueza e realização. Isso nos leva naturalmente para o capítulo final desta história, onde veremos como a disciplina mental e a ação contínua convergem para criar prosperidade real e duradoura. Depois de atravessar a jornada da mente despertada, da decisão firme, da fé inabalável, da ação persistente e da transformação interior, chegamos ao ápice, a manifestação da prosperidade. Mas aqui, permita-me esclarecer algo fundamental. Prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro, riqueza ou reconhecimento externo. Ela é a expressão natural da mente disciplinada, da fé consolidada e da ação consistente. É o reflexo de tudo o que você se tornou ao longo dessa jornada. Ao estudar os maiores realizadores que já existiram, desde empreendedores que começaram com nada até visionários que mudaram sociedades, percebi um padrão consistente. Eles manifestavam prosperidade porque haviam primeiro criado uma mentalidade de riqueza e abundância. E não me refiro apenas à riqueza financeira. Refiro-me à riqueza de pensamentos, de oportunidades, de relacionamentos e de propósito. Imagine que você chegou a este ponto. Olha ao redor e percebe que sua vida está mudando. Cada decisão tomada com convicção, cada ação consistente, cada desafio enfrentado com coragem e fé, agora começa a se refletir em resultados tangíveis. Mas observe atentamente, esses resultados não surgiram do nada. Eles nasceram de tudo o que você fez silenciosamente, quando ninguém estava olhando. É o princípio que ensino em Think and Grow Rich. O que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Agora, permita-se imaginar. Você começou a aplicar os princípios da decisão, da ação, da persistência e da fé. Começou a treinar a mente para se concentrar em soluções e não em problemas. Começou a substituir pensamentos de dúvida por afirmações de confiança. E ao longo do tempo, essas mudanças internas começaram a atrair oportunidades externas. O mundo começa a responder a uma frequência diferente. A frequência da ação positiva, do propósito claro, da confiança inabalável. Pessoas certas aparecem no momento certo. Ideias antes apenas imaginadas começam a se concretizar. Projetos que pareciam impossíveis, agora têm passos claros, alcançáveis. A energia que você colocou internamente se manifesta no mundo ao seu redor. Mas aqui está algo que poucos compreendem. A prosperidade manifesta não é um ponto final, é um processo contínuo. Ela exige que você continue fortalecendo a mente, que você continue reforçando a fé, que você continue agindo com disciplina e persistência. É fácil cair na armadilha de pensar que, uma vez conquistada a prosperidade, tudo se torna automático. Não. A prosperidade verdadeira é alimentada diariamente. É cultivada com a mesma dedicação que você colocou em sua transformação interior. Agora pense comigo. Você já passou por momentos de medo, dúvida, solidão, desafios financeiros, críticas e dificuldades. E ainda assim, avançou, persistiu, acreditou, transformou-se. Essa experiência é a base de tudo. Porque a mente que aprendeu a agir com fé, disciplina e persistência nunca mais será limitada pelas circunstâncias. Ela sempre encontrará uma forma de prosperar.
E à medida que a prosperidade começa a se manifestar, você percebe outra verdade essencial. A abundância não é apenas para você. O que você cria impacta os outros. Sua riqueza de pensamentos, sua clareza de propósito e sua força de ação influenciam pessoas ao seu redor. Você se torna um exemplo de transformação, um farol que inspira outros a acreditar que eles também podem conquistar mais. A prosperidade verdadeira, portanto, é uma consequência natural de uma mente disciplinada, determinada e positiva. Ela vem como resultado de escolhas diárias, da coragem de agir quando ninguém acredita, da força de se levantar mesmo depois de falhar, e da capacidade de manter a fé quando tudo ao redor parece desmoronar. E aqui está a pergunta final, que marca a culminação desta jornada. Você está pronto para assumir de vez a vida que você sempre desejou, para agir diariamente com propósito e para criar resultados que reflitam tudo o que você se tornou? Se a resposta for sim, então a prosperidade não é mais um sonho, ela é inevitável. Cada passo que você deu até agora, cada desafio superado, cada decisão tomada, cada pensamento cultivado com disciplina, tudo isso se manifesta agora em oportunidades, realizações e abundância. E assim, a história chega a um ponto crucial. Você se torna não apenas um observador da vida, mas um criador consciente do seu destino. Você compreende que a mente é o campo onde tudo começa. A fé é a força que sustenta cada ação. A ação persistente transforma visão em realidade. A disciplina mental garante que a transformação interior se mantenha. E, finalmente, a prosperidade manifesta é o reflexo natural de tudo isso. Portanto, agora, levante-se, respire fundo e afirme com convicção: eu sou capaz, nada vai me deter. Eu estou criando uma vida extraordinária, cheia de propósito, abundância e realizações. E lembre-se, essa não é apenas uma história de sucesso. É um mapa da mente e do coração que qualquer pessoa pode seguir, se tiver coragem de decidir, persistir e acreditar. O caminho continua e a jornada da verdadeira prosperidade está apenas começando. E agora chegamos ao ponto mais importante de toda a sua jornada. Tudo que você ouviu, refletiu e internalizou até aqui é apenas o começo. A verdadeira transformação começa quando você decide agir, quando você aplica esses princípios na sua vida todos os dias. Lembre-se, a mente que acredita, age e persiste nunca será derrotada. O universo conspira a favor de quem não desiste. Cada desafio, cada dificuldade que você enfrenta está moldando você para algo maior do que jamais imaginou. Então, neste momento, eu quero que você faça uma promessa a si mesmo. Eu vou continuar avançando, mesmo quando for difícil. Eu vou acreditar, agir e nunca desistir. Nada vai me deter. Se você sente que essa mensagem tocou seu coração, que ela despertou algo dentro de você, então não deixe isso apenas passar. Faça parte dessa mudança. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que podem transformar sua vida. Deixe seu like para mostrar que você acredita no seu potencial. Comente aqui embaixo, compartilhando o que você vai aplicar hoje para caminhar em direção à sua prosperidade. E lembre-se, cada passo que você dá com fé, cada ação que você toma com determinação, cada pensamento que você escolhe com consciência, está construindo o futuro extraordinário que você merece. Não espere mais. A hora é agora. Você é capaz. E eu garanto, tudo está conspirando a seu favor.